And our topic tonight is why the regulative principle. E o nosso tópico hoje à noite é o porquê do princípio regulador. And I want us to turn together in our Bibles to Leviticus chapter 10. E eu gostaria que nós abríssemos então as escrituras nessa noite em Levíticos, capítulo 10. You have that right? Yeah. I do. I'll have Breno read for us Leviticus 10, verses 1 through 20. Então, Breno vai ler o Levíticos 10, versículos de 1 a 20. Escutem agora, irmãos, então, com toda atenção e reverência, a leitura das Sagradas Escrituras. Essa é a palavra de Deus que nos será lida nessa noite. Levítico 10, versos de 1 a 20, diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: e isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleamar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis à porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-las-ei em lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Well, again, our question tonight is why the regulative principle? Então, mais uma vez, a nossa pergunta hoje à noite é: por que um princípio regulador? Do I really need to ask you? Será que eu realmente preciso perguntar para vocês? You Puritans? Vocês, puritanos?
Presbyterians, presbiterianos, Reformed. reformados. Do I really need to ask you why the regulative principle? Será que eu realmente preciso fazer essa pergunta? Por que um princípio regulador? Well, I just did. Bom, eu simplesmente acabei de fazer a pergunta, né? And I'll try to give an answer. E eu vou tentar responder isso para vocês. This is a very large topic in our Reformed doctrine. Esse é um tópico muito abrangente na nossa doutrina, na nossa dogmática reformada. And tonight our text doesn't say everything there is to say about the topic. E obviamente que hoje à noite o nosso texto não diz absolutamente tudo aquilo que é possível dizer a respeito desse assunto. But our text helps us to enter into the topic to make a beginning. Mas esse texto nos permite entrar no assunto para que nós possamos iniciá-lo. So again, why the regulative principle? Então, mais uma vez, por que o princípio regulador? And as we think about that question, E à medida que nós pensamos nessa pergunta, we recognize that no civilization in the history of the world nós começamos a entender que nenhuma civilização na história da humanidade has been so defined by entertainment, tenha sido tão definida e tão influenciada por entretenimento, games, jogos, sports games, esportes, It's been a while. That's all right, that's all right. Recreation, recreações, vacation, férias, taking time off for ourselves, um período em que nós nos afastamos e utilizamos esse tempo só para nós mesmos. No civilization has been so defined by these things as the Western world. Nenhuma civilização na história da humanidade foi definida por essas características que não tenha sido o mundo ocidental. And no doubt here in Brazil, it's not as large as it is in America. E certamente aqui no Brasil esse conceito, essa característica não é tão comum como é nos Estados Unidos. Where we spend billions and billions and billions and billions of dollars. Mas nós gastamos bilhões e bilhões de dólares. But I think we all understand that we live in that kind of a world where entertainment, sports, and ourselves are the most important thing. Mas parece que nós vivemos num mundo no qual o nosso entretenimento, os esportes e nós mesmos são as coisas importantes, são o centro de tudo. And I bring that up because all of that entertainment and all that playing E o motivo pelo qual estou trazendo isso à tona é porque todo esse entretenimento e todos esses jogos, it has to take a toll on how we look and view at God. ela termina influenciando a maneira como nós encaramos Deus, como nós enxergamos a Deus. Because the things that we do affect how we think. Porque as coisas que nós fazemos terminam influenciando a maneira como nós pensamos. In America, there's an old song from my childhood. Everybody's working for the weekend. As pessoas, existe uma música, né, lá nos Estados Unidos que diz assim: tá todo mundo trabalhando para que chegue o final de semana. We say, work hard, play harder. Nós dizemos, trabalhe duro e jogue ainda mais duro. I'm not sure if you have a phrase for that in Yeah, no, Portuguese, I but don't yeah. think so. But we go to work, but we spend most of our money, most of our time, most of our energy on playing, on entertaining ourselves. E nós trabalhamos, mas entretanto nós gastamos todo o nosso dinheiro com jogos, com entretenimento, entretendo a nós mesmos. And so it shows us that we are very selfish, very self-centered. O que termina nos mostrando que somos um povo extremamente centrado em nós mesmos, extremamente egoístas. And that's the world that we live in. Esse é o tipo de mundo no qual nós vivemos. And so we read a passage like this, and this passage should challenge how we view God. E à medida que nós lemos essa passagem precisa desafiar a maneira como nós enxergamos a Deus. And this passage is somewhat familiar to us as Puritans, as Presbyterians, as Reformed. E enquanto reformados, presbiterianos, puritanos, esse texto é extremamente familiar a todos nós. It's a familiar story about Aaron's sons Nadab and Abihu. É a famosa história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. And if you have your Bible out, just notice with me very briefly how the structure of this text comes together. E focando agora no texto escriturístico, perceba comigo como é que é a estrutura do texto, como é que ela está estruturado. First of all, in verses 1 through 7, Veja, primeiramente, nós temos os versículos de 1 a 7. there's Nadab and Abihu's death, their sin and their death. Nós temos aqui relatado o pecado e a morte de Nadab e Abiú.
Secondly, verses 8 through 11, there's a prohibition against drinking alcohol before serving in the tabernacle. Depois dos versículos de 8 a 11, nós temos aqui uma proibição de tomar bebidas alcoólicas antes de se entrar no tabernáculo. Then third, in verses 12 through 15, there are instructions for the priests eating the various parts of the sacrificial offerings. E depois dos versículos de 12 até o versículo 15, você tem instruções para que os sacerdotes ali, os levitas, possam comer partes do sacrifício oferecido. And then finally, fourth, there's in verses 16 through 20 instructions for disposing with the remaining sin offerings that were prescribed earlier in chapter number 9. E depois dos versículos 16 a 20, você tem a maneira como se livrar, a maneira como jogar fora os restantes, os remanescentes das ofertas pelo pecado, a maneira como os sacerdotes deveriam assim fazer. Tonight, though, I want to focus our minds and our hearts upon just the first part, verses 1 through 7. Mas nessa noite eu quero focar com vocês nos versículos de 1 a 7. Esse vai ser o nosso foco. What is this part of the passage about? O que é que essa passagem fala para nós? This passage is one of the sternest exhortations and warnings. Essa passagem é uma das exortações mais fortes, mais contundentes na Escritura. In all the Bible, Em toda a Escritura. what true worship must be, O que o verdadeiro culto precisa ser, because our God is holy. ele precisa ser porque o nosso Deus é santo. We know a familiar hymn, don't we? Holy, holy, holy. Nós certamente conhecemos o hino muito familiar, muito famoso, Santo, Santo, Santo. We have a thrice holy God E nós temos um Deus que é tri-santo, who is pure in himself, no sin, que é absolutamente puro em si mesmo, não há pecado nele, who's described like light, being pure, que é descrito como luz exatamente pela sua pureza, who's described as a consuming fire, que é descrito como um fogo consumidor, a holy God who is different than us, um Deus que é absolutamente santo e consequentemente diferente de nós. who is, as Isaiah says in Isaiah 6, high and lifted up. Como Isaías descreve no capítulo 6, ele é alto e está altamente entronizado. And it's that God that this passage says we must be reverent towards in worship. E é exatamente esse Deus que nessa passagem diz, é preciso haver reverência no meu santo culto. Well, how so? Bom, como é que isso então funciona? And so we talk in our own theological terms of the regulative principle. E é exatamente aí que nós começamos a articular os nossos próprios jargões teológicos como o princípio regulador. And so the problem is, how can I, as a sinful human being, Então o problema é como é que eu, enquanto um ser humano pecaminoso, worship that holy and majestic, distinct, different God? cultuarei aquele majestoso, distinto e absolutamente santo Deus. I can't do that Eu não consigo fazer isso, unless God tells me how. a não ser que Deus me diga como o fazer. And so I want you to see here, first of all, in the passage, Então a primeira coisa que eu quero que vocês percebam nessa passagem that God teaches us about true worship é que Deus nos ensina a respeito do verdadeiro culto, a verdadeira adoração, in what it is not. naquilo que ela não é. So we see here the negative of what true worship is. Então a primeira coisa que nós veremos é o negativo do que é a verdadeira adoração. Worship is not rooted in the selfishness of man. A verdadeira adoração não está enraizada no egoísmo do ser humano. We need God to regulate our worship as sinners. Enquanto pecadores, nós necessitamos de Deus regular para que Ele regule o nosso culto. And as we read the text, we should be immediately struck by this reality. E à medida que nós contemplamos o texto, nós precisamos ser imediatamente chocados com essa realidade. Notice in verse 1. Veja no versículo 1. Now Nadab and Abihu, Agora Nadab e Abiú, and then again in verse 1, ainda continua no versículo 1. the focus is upon what they brought to the Lord. O foco é naquilo que eles trazem então ali para Deus. They each took their censer, their plate. Eles tomaram cada um para si o seu próprio incenso, o seu próprio incensário. Each took his censer. Cada um deles tomaram os seus próprios incensários. And so their offerings were rooted in their own desires. Então as suas ofertas aqui claramente estão centradas, estão enraizadas nos seus próprios desejos. And I want to make one right
upfront application E a primeira aplicação tem uma aplicação logo de cara aqui que eu quero fazer para vocês. that I hope it's very obvious to you from, E eu from espero this. que eu espero que seja extremamente óbvio para vocês. Worship is not about you. Adoração não é sobre você. Worship is not about your feelings. Adoração não é para satisfazer os seus sentimentos. Worship is not about what you need. Adoração não diz respeito às suas necessidades. Worship is about God. A adoração, culto, diz respeito a Deus. Don't we talk about worship as we go to church? Parece que nós falamos de culto, de adoração, como nós vamos para a igreja. That we go to bring our offering to God? Nós vamos para trazer a nossa oferta para Deus. We talk, at least in the States, about what can I get out of worship? Muitas vezes nos Estados Unidos nós utilizamos a sentença: o que é que eu posso extrair, o que é que eu posso tirar do culto? Whenever we make worship about ourselves, Todas as vezes que nós fazemos o culto dizer respeito a nós mesmos, bad things happen. coisas ruins acontecem. Bad things happen. Coisas ruins vão acontecer. Who else here became reformed out of a Pentecostal church like myself? Quem mais aqui saiu do pentecostalismo para a igreja reformada, assim como eu? When worship is about ourselves, Quando o culto diz respeito a nós mesmos, what happens? o que é que acontece? Bad things. Coisas ruins. The passage tells us this right from the outset. Logo de cara é isso que o texto nos revela. And I want to say to you, E eu preciso dizer para vocês, especially those of us who have grown up in a Presbyterian and Reformed church, especialmente a vocês que cresceram, que nasceram no meio reformado, presbiteriano, and you look outside of your own church, e você começa a olhar para fora agora da sua própria igreja, and you see more people, e você vê mais gente, you see more music, você vê muito mais música, you see more excitement, você vê muito mais excitação, you see more fun. você vê muito mais diversão. If you think you can improve your church's worship, Se você acha que você pode melhorar o culto, a adoração da sua igreja, don't tell him what you want to feel. não diga aquilo que você quer sentir. If you can improve it, show him from the Bible. Se você pode melhorar o culto da sua igreja, mostre na Escritura como é que ele pode ser melhorado. I once did that. Eu fiz isso uma vez. That being, I brought my feelings. Isso sendo, eu trouxe os meus sentimentos para o culto. And my pastor said, bad things happen. E aí foi exatamente isso que o meu pastor disse. Coisas ruins vão acontecer. If you think that you can improve worship, we must turn to the Word of God. Se você acha que você pode melhorar o culto de alguma maneira, só existe uma maneira para fazer isso, é nos voltando para a palavra de Deus. We oftentimes say to ourselves, I don't like my church's worship. E muitas vezes nós dizemos para nós mesmos: poxa, mas eu não gosto do culto da minha igreja. I want something else. Eu quero alguma coisa diferente. I want something more. Eu quero algo mais. What's wrong with those three statements that I just said? Qual é o problema com essas três afirmações que eu acabei de falar? They all begin with the word I. Todas elas começam com a palavra eu. They're all focused on the selfishness of our sinfulness. Todas essas sentenças estão focadas no nosso egoísmo, no egoísmo da nossa pecaminosidade. I. Eu. Who am I to say to God Quem é você? Quem sou eu para dizer qualquer coisa para Deus? that the worship that He has given to us Que o culto, que a adoração que Ele mesmo deu para nós is not good enough? não é boa o suficiente. We need to come to grips then as Christians Nós precisamos entender isso enquanto cristãos. with the reality of how deep our sins go. A realidade de quão profundo é a nossa pecaminosidade. We think of sins as bad things that people do, Geralmente nós pensamos como pecado as coisas ruins que outras pessoas fazem. not the bad that I am. Não o mal ou as coisas más que eu faço ou eu sou. St. Augustine once described it as being curved in upon ourselves. São Agostinho uma vez falou, ou descreveu algo, nós estarmos curvados para nós mesmos, na nossa própria direção. And so back to the text, Nadab and Abihu's selfishness Mas voltando aqui para o texto, veja, Nadab e Abiú são caracterizados aqui pelo seu egoísmo. it's seen in what they brought before the Lord, verse number 1.
Lá no versículo 1 é caracterizado porque eles trouxeram para o Senhor aquilo que eles queriam. Verse 1 says that they brought unauthorized or strange fire. O texto diz que eles trouxeram fogo estranho, isto é, algo não autorizado. What was so strange about it? E o que é que tinha de estranho com relação a esse fogo? Look right in your Bible. It's right there. Olha lá na sua Bíblia, tá lá, tá certinho lá. It says, which he, the Lord, had not commanded them. O texto diz que ele, o Senhor, não lhes ordenara. But these are ordained priests, pastors. Agora percebam, esses aqui são pastores, são sacerdotes ordenados. And they take the censer, the plate that God gave them. Eles estão ali utilizando o incensário, o prato que o próprio Deus lhes deu. And they lit the incense in the tabernacle that God gave them. E eles estão ali acendendo o incenso dentro do tabernáculo que o próprio Deus deu a eles. So why was it so strange? Então, o que é que há de tão estranho nisso? Let's turn back in our Bibles to Exodus 30, verse 9. Volte comigo lá em Êxodo, capítulo 30, veja o verso 9. Yeah, Exodus 30, verse 9. Yep. Êxodo 30, verso 9 diz o seguinte: Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Here we read of the golden altar of incense. Aqui nós estamos lendo a respeito do altar de ouro sobre qual era posto o incenso, Within what was called the holy place. que ficava dentro daquilo que era chamado o lugar santo. That's the first room in the tabernacle. Esse era o primeiro compartimento do tabernáculo. And that holy place was different from the most holy place. E aquele lugar santo era um lugar diferente do que o lugar santíssimo. And on that golden altar of incense, E naquele altar de ouro de colocar incenso, there was not to be offered on it unauthorized incense. não era para ser colocado ali nenhum tipo de incenso não autorizado. That's what they did. E foi exatamente isso que eles fizeram. But how? Mas como eles fizeram? Again, let's turn in our Bibles back to Leviticus 16, Agora, vão comigo para Levítico 16. verses 1 and 2. Veja os versículos 1 e 2. 16, 1 and 2. Levítico 16, 1 e 2 diz assim o texto. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado daqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Notice the connection there between what Nadab and Abihu did Percebam a conexão entre esses textos no que diz respeito àquilo que Nadab e Abiú fizeram and what Aaron was not to do. e aquilo que Arão não deveria fazer. Just like Aaron was not to go from outside the tabernacle, Da mesma maneira que Arão não deveria sair do tabernáculo, whenever he wanted into the Holy of Holies, qualquer momento que ele quisesse para dentro dos santos, lest he die, a não ser como punição ele morreria, the inference is that Nadab and Abihu, a inferência é que Nadab e Abiú, they did go into that holy place eles de fato entraram naquele santíssimo lugar, from the outside of the tabernacle with their own offering. de fora do tabernáculo para dentro com a sua própria oferta. I mentioned today in the room just behind us in the library, Eu mencionei lá na loja de livros, hoje à tarde, an excellent little book by Ryan McGraw livro excelente do Ryan McGraw, that says that we as Reformed Christians que nos explica que nós, enquanto cristãos reformados, believe that the things that we can infer from the Bible nós acreditamos que aquilo que pode ser inferido das Escrituras are just as authoritative é tão autoritativo quanto as the things that God explicitly says. aquelas coisas que o Senhor explicitamente diz nas Escrituras.
And so Leviticus 10 says that they offered unauthorized strange incense. Então Levítico 10 nos ensina, nos afirma claramente que eles ofereceram um incenso não autorizado. And when we read in the story of the Exodus and the tabernacle, E quando nós lemos a história de Êxodo, lá do tabernáculo, and in Leviticus with God's rules about what Aaron was to do, em Levíticos 16, quando nós lemos aquilo que Arão deveria fazer, we can make a legitimate inference nós podemos fazer uma inferência legítima no que diz respeito a esse texto aqui. that Nadab and Abihu did exactly what God said Aaron was not to do. Que Nadab e Abiú fizeram exatamente aquilo que Deus disse a Arão que ele não deveria fazer. And so their sin was to take incense from outside the tabernacle Então o seu pecado foi pegar incenso de fora do tabernáculo and use it on the altar inside the tabernacle. e utilizá-lo dentro, como incenso dentro do tabernáculo, naquele altar que ficava ali naquele local. There were two different altars. E haviam dois altares diferentes. And God said, offer this kind here and offer that kind there. E Deus disse, olha, ofereça tal tipo de incenso nesse altar e tal tipo de incenso nesse altar. So what were they doing? E o que é que eles estavam fazendo aqui? They were improving God's worship. Eles estavam dando uma melhorada na adoração divina. They were offering what God said to offer outside on the inside. Eles estavam oferecendo aquilo que Deus disse para ser oferecido do lado de fora, do lado de dentro. They wanted to improve upon what God had prescribed. Eles estavam querendo dar uma melhorada naquilo que o próprio Deus havia prescrito. The point is that they wanted a man-made fire and they wanted to mix that with what God said. O que eles queriam, o ponto, do que eles queriam, é que eles desejavam um fogo feito por homem. E ali eles misturariam aquilo com o que Deus propriamente havia dito. These are ordained priests Esses são sacerdotes ordenados in the ordained house of God, na casa ordenada pelo próprio Deus, using the ordained plate and incense. utilizando o incensário e o incenso ordenado por Deus. They were doing everything according to the book, it looks like. Eles estavam fazendo aparentemente tudo da maneira como o livro ordenava. What's wrong? O que é que está de errado? They wanted to make it better. Eles quiseram dar uma melhorada. Now, you might be thinking, Bom, talvez você esteja pensando agora, this is great to help me understand the Old Testament, isso é muito bom porque me ajuda a entender o Antigo Testamento, to understand their worship. para entender um pouquinho a adoração deles lá. And maybe this can help me see how other churches get it all wrong. E talvez isso me ajude a entender como é que outras igrejas estão fazendo tudo de errado. The Roman Catholics, the Pentecostals, Os católicos romanos, os pentecostais. they've got it all wrong, and this passage just proves it. Essa passagem prova que eles estão fazendo tudo errado e está tudo claro aqui. And we beat our chest saying, I am reformed. E aí a gente começa a bater no nosso peito e dizer, eu sou reformado. Like the Pharisee. Exatamente como o fariseu. We say in our own way, Nós dizemos na nossa própria maneira, God, I thank you Deus, eu te agradeço, that we are not like other churches. porque nós não somos como outras igrejas. Pentecostals, Catholics. Pentecostais, católicos romanos. You see, we can do the same thing. Percebe? Nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. We can be self-centered as well. Nós também podemos ser centrados em nós mesmos. What does this mean for us? E o que é que isso nos alerta? O que é que isso significa para nós? God commands certain things to be done, Deus ordena determinadas coisas para serem executadas. and we like to twist them just a little bit for our own benefit. E nós gostamos de mudá-las só um pouquinho para o nosso próprio benefício. Let me make an application that's not so obvious. Deixa eu tentar fazer uma aplicação aqui que talvez não seja tão óbvia do texto. God wants us as Christians and congregations Deus deseja que nós, enquanto cristãos individuais, enquanto assembleias, congregações, to learn what it means to sanctify the Lord, aprender, Ele deseja que nós aprendamos o que significa santificar o Senhor on the Lord's day no dia do Senhor, as entire congregations. como congregações completas, por inteiro.
He's given us a command. Ele nos deu, a nós todos, mandamentos. He wants to be reverenced. Ele deseja ser reverenciado. And he tells us that if we do that, we ourselves will benefit from that. E ele diz que se nós assim o fizermos, nós mesmos é que seremos beneficiados. And in our Presbyterian, Puritan, and Reformed churches, E nas nossas igrejas presbiterianas, puritanas, reformadas, some of us might be really good at sanctifying the Lord's Day. muitos de nós podem ser muito bons na santificação do dia do Senhor. Of course, all of you do that. Obviamente que todos vocês aqui presentes fazem isso. We might be really good at setting aside the whole day for worship. Nós certamente podemos ser muito bons em separar esse dia inteiro para o culto. We might be really good as individuals or as couples. Nós podemos ser muito bons enquanto indivíduos ou enquanto casais. But in our churches, if we honestly look, how many of us actually honor the Lord? Mas se nós pararmos para prestar atenção nas nossas igrejas como um todo, como é que toda a igreja honra ao Senhor? When we take God's worship Quando nós pegamos a adoração a Deus and just twist it a little bit for our own good, e nós começamos a mudar ela um pouquinho, a mexer com ela um pouquinho para o nosso próprio benefício, it doesn't just stunt your Christian growth. isso não simplesmente afeta o seu crescimento espiritual, o seu crescimento cristão. It stunts the growth of your whole church. Isso começa a afetar o crescimento de toda a sua igreja. The choices that we make on the Lord's Day, As escolhas que nós fazemos no dia do Senhor, they matter. elas são muito importantes. God wants us not just to rest from our work, Deus não quer somente que nós descansemos do nosso trabalho, das nossas atividades. He wants us to meet together. Ele ordena que nós nos assembleamos juntos, So that we can delight in the Lord. para que nós possamos nos deleitar juntos no Senhor. We say to ourselves, well, I didn't walk down the street and go to the grocery store on Sunday. Nós dizemos para nós mesmos, bom, eu não fui lá no supermercado e fiz uma feira no dia do Senhor. I rested. Eu descansei. But was your heart Mas with God's people? Mas onde é que estava o seu coração? Não estava com o povo de Deus. Were you there when the church gathered again in the afternoon or the evening? E mais uma vez, quando a igreja se reúne novamente, ou no início da tarde, ou no início da noite, Maybe you rested, but was your mind on the football game? talvez naquela circunstância você de fato estava descansado ou a sua mente estava no jogo de futebol. Let me state it in a crass way as a pastor. Deixa eu colocar de uma maneira bem simples, bem clara, bem direta, enquanto um pastor. Whenever your congregation meets for worship, Todas as vezes que as suas igrejas se congregam para cultuar, God is there, Deus está lá. and He meets with His people in grace. E ele se encontra com o seu povo em graça. And to state it crassly, E para dizer isso bem claramente, He's not on the soccer field, the football field. ele não está lá no estádio de futebol. To state it crassly, He's not on the volleyball court. Ele não está lá na quadra de voleibol, para dizer de uma maneira muito clara. To state it crassly, He's not with you when you're shopping. Para dizer de uma maneira muito clara, Deus não está presente lá com você nas suas compras. To state it crassly, He's not with you watching television. Ele não está com você assistindo televisão, dizendo de uma maneira muito clara. To state it crassly, He's not next to you in your bed as you press the snooze button. Ele não está com você à medida que você aperta o botãozinho do seu relógio, do seu alarme, para pará-lo de tocar naquele momento, para dizer de maneira muito clara. God is God, and of course He's everywhere. Claro que Deus é Deus, Ele está em todo lugar. But when we think about worship, there's a particular blessing of God's presence there. Mas quando nós falamos de adoração e da bênção particular que está envolvida da presença especial de Deus nesse momento, That you can find nowhere else than in public worship. então você não consegue encontrar essa presença especial em nenhum outro lugar, a não ser no culto público. Let us not be selfish, Não sejamos egoístas. but let us serve the Lord. Sirvamos ao Senhor. We are more like Nadab and Abihu than we want to admit. Nós somos muito mais parecidos com Nadab e Abiú do que nós queremos admitir. So why the regulative principle? Então, por que um princípio regulador?
First of all, because of the selfishness of man. Primeiramente por causa do egoísmo do homem. We need God to tell us how to worship. Nós precisamos de Deus para nos dizer como cultuá-lo. Secondly, Segundo, okay. The Lord shows us here in Leviticus 10 o Senhor nos mostra aqui em Levíticos 10 that we must have an understanding of the sanctity of God. que nós precisamos ter um entendimento correto a respeito da santidade de Deus. How was this best illustrated and taught to the people of God? Como é que isso pode ser da melhor maneira ensinado e ilustrado para o povo de Deus? Again, back to our text in Leviticus 10. Mais uma vez, voltando para o texto de Levítico 10. God's holiness was shown in the fire coming down to consume Nadab and Abihu. A santidade de Deus é ilustrada aqui nesse fogo que desce, que é lançado, para consumir Nadab e Abiú. Now that might not mean much to us, Bom, talvez de cara isso não signifique muito para nós, but at this point in the history of Israel, mas nesse ponto na história de Israel, there was Aaron the high priest, havia Arão, o sumo sacerdote, and he had 4 sons as e priests. ele tinha 4 filhos como sacerdotes. One half of the priests were killed. Metade dos sacerdotes foram ali mortos. And so in verse 3 the Lord says, E agora no versículo 3 o Senhor diz: among those who are near me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. And it's this little word here, those near me, that's so important. E é essa palavra aqui, aqueles perto de mim, que se acheguem de mim, que é muito importante. It's used elsewhere in our Old Testament, Essa expressão ela é utilizada em outros locais no Antigo Testamento. and it's a word that's related to other ancient words E essa é uma palavra, uma expressão que está relacionada com outras palavras antigas, that was used as a title of a person who would approach a king. que era utilizada em referência a uma pessoa que se aproximaria de um rei. This is a person who could approach the Lord, a king in his inner sanctuary. Essa era a pessoa que poderia se aproximar desse rei, dessa figura importante, no seu mais íntimo cômodo. This was the person who was permitted to go to the king and ask anything. Essa era a pessoa que tinha a permissão de entrar na presença do rei a qualquer momento e pedi-lo qualquer coisa. And the Lord has made his priests those particular people with that privilege. E o Senhor fez entre o seu povo os sacerdotes com esse privilégio específico. And the Lord is saying that he is a holy God. E o Senhor está dizendo que ele é um Deus santo. And all those who are permitted to draw near, E apesar de ter aqueles que são permitidos de se aproximarem dele, they must come before the king understanding who the king is. eles precisam, todos eles, chegar diante do rei entendendo quem o rei é. You wouldn't approach the king with your worst clothes on. Você certamente não aproximaria-se de um rei com as suas piores vestimentas. You wouldn't come just crawling out of bed with your hair unkept. Você certamente não chegaria-se à presença desse rei quando você acabou de se levantar da cama com o seu cabelo todo assanhado. You wouldn't come with unshaved beard. Você não chegaria-se ao rei com essa barba cebosa. That's why there's this strange little addition to our text. Então percebe, tem essa adição interessante, intrigante no nosso texto. In verse 9, No versículo 9, where the priests are prohibited from drinking alcohol before they serve in the tabernacle. quando os sacerdotes são proibidos de tomarem bebida forte, tomarem bebida alcoólica, quando eles estão no serviço do santuário. It doesn't seem to fit. Simplesmente parece que não se encaixa com o contexto. God burns them to a crisp. Deus acabou de transformá-los em churrasquinho. And then we're told that you can't have a beer? E você acabou de e agora você vai dizer que a gente não pode tomar uma cervejinha? The reason it's there O motivo pelo qual esse texto está aqui is that the task of the priest, era porque a função do sacerdote, besides sacrificing and praying, além de sacrificar e orar, was to do a third thing, era fazer uma terceira coisa: to teach people, ensinar pessoas. to make distinctions between a person who was holy and a person who was unholy. Fazer uma distinção entre pessoas que eram santas e pessoas que não eram santas. To tell a person what it meant to eat holy food or
unclean food. Para dizer a uma pessoa o que é que significava comer comida santa ou então comida que não era santificada. They had to have their sense of judgments together. Eles precisavam ter os seus sensos de juízo, de julgamento intactos, sãos. They had to be completely focused upon their task. Eles precisavam estar com o seu foco completamente lançado na sua tarefa. But this is all just the Old Testament. Mas você pode estar dizendo, isso é tudo lá no Antigo Testamento. This is a nice Sunday school story. É uma história muito legal para nossa escola dominical. But turn with me to Hebrews 12. Agora vá comigo para Hebreus 12. Dr. Payne mentioned that he had read that passage yesterday morning, this morning or last night? Last night. O Dr. Payne me Hebrews falou 12, 28 and 29. que ele já leu esse texto e nós vamos lê-lo novamente, Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim o seguinte, diz assim o texto. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. The Old Testament God was a God of wrath. The New Testament God is a God of love, right? O antigo Deus do Antigo Testamento é um Deus de ódio, é um Deus de raiva. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, correto? Yes? Sim? Amen. Amém. We think of the Old Testament God as a God who burns people. Às vezes pensamos no Deus do Antigo Testamento como um Deus que faz churrasquinho das pessoas. But the God of the New Testament is more loving and he'll overlook our sin. E aí olhamos para o Novo Testamento e dizemos, o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus mais amoroso, ele vai passar a mão por cima dos nossos pecados. But the apostolic writer exhorts us. Mas aqui o escritor apostólico nos exorta. Be grateful, he says, for receiving a kingdom. Seja grato, diz ele, porque vocês estão recebendo um reino. Worship him with acceptable, pleasing worship. Cultue e adore então a esse Deus com um culto aceitável, com um culto ordenado. Have reverence, have awe. Tenha reverência, tenha temor. Come before him as one of those with the title of a priest. Chegue-se a ele como um daqueles que tem o título de sacerdote. Enter his throne room as our great king. Entre no seu santo trono como aquele que vai visitar um grande rei. And so we have here the word grateful. Então aqui nós temos a palavra agradecido, Acceptable. aceitável. But then what do we have? Agora, o que é que nós temos mais aqui? Why should we be grateful? Why should we offer acceptable worship? Por que devemos ser gratos? Por que devemos oferecer um culto aceitável? Our God is a consuming fire. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. That's your God. Esse é o seu Deus. This is the same God of Nadab and Abihu. Esse é o mesmo Deus de Nadab e Abiú. This is the same God of the entire Old Testament. Esse é o mesmo Deus de todo o Antigo Testamento. Is this your God? Esse é o seu Deus? Do you believe this God? Você acredita nesse Deus? Is your God, brothers and sisters, a consuming fire? Irmãos e irmãs, o seu Deus é fogo consumidor? I'll get you more excited tomorrow. Eu vou dar mais excitamento para vocês amanhã. This is Brazil. Where's the passion? Cadê a paixão? Eu tô no Brasil ou não? Is this your God? Esse é o seu Deus. Consuming fire. Fogo consumidor. We, as Christians, serve the same God. Nós, enquanto cristãos, nós servimos a esse Deus. The same holy and righteous and majestic God. O mesmo Deus majestoso, santo e justo. The same God who burned Nadab and Abihu to death. O mesmo Deus que queimou até a morte Nadab e Abiú. Is the God that we know as our Father. É o Deus que nós conhecemos como nosso Pai. Why do I need the regulative principle? Por que o que eu preciso do princípio regulador? Because it helps me to worship my God rightly. Porque esse princípio me ajuda a cultuar o meu Deus da maneira adequada. We like to play sports, Nós gostamos de jogar esportes, praticar esportes. but God is not a cosmic goalie. Mas Deus não é um goleiro cósmico. He's not someone to play with. Ele não é alguém com quem a gente pode brincar. He's not a toy. Ele não é um brinquedo. He's not a little good luck charm. Ele não é um tipo de amuleto. Fire.
Fogo. consuming fire, this God. Fogo consumidor é Deus. So how are we to apply this knowledge? Então, como é que nós vamos então agora aplicar esse conhecimento That I need the regulative principle de que eu preciso do princípio regulador because of my selfishness por causa do meu egoísmo and God's sanctity. e por causa da santidade de Deus? How does that apply to our worship today? Como é que isso se aplica ao nosso culto hoje? Let me just make a couple of comments about that. Deixa eu fazer pelo menos 2 comentários no que diz respeito a isso. The great English Puritan John Owen O grande puritano inglês John Owen is a very helpful guide to us in applying this teaching to our worship. ele é um excelente guia para nós no sentido da aplicação do princípio regulador. He wrote a treatise called A Brief Instruction in the Worship of God. Ele escreveu um breve tratado chamado de Uma Breve Instrução ao Culto a Deus. Is that translated? Is it? Is it? Not in Portuguese? Dr. Canuto, you got to translate that. O Dr. Canuto precisa traduzir esse material. A brief instruction in the worship of God. Uma breve instrução quanto ao culto a Deus. And he says in that writing E ele diz lá nesse tratado that our attitude que a nossa atitude, at the outset of our entering God's presence in worship, no momento que nós estamos adentrando a presença de Deus para cultuá-lo, should be that sanctifying the holy name of God precisa ser de que nós estamos ali para santificar o nome de Deus. is not only our chief goal, E que santificar o nome de Deus não é somente o nosso objetivo principal, but our chief delight. mas é o nosso deleite principal. Sometimes the regular principle makes us feel mean. Algumas vezes o princípio regulador do culto pode nos fazer sentir um tanto malvados. As long as we just read the Bible and we pray and we sing, Desde que nós leiamos a Bíblia, cantemos, oremos, if we just do those right things, then we've done our job. se nós fizermos somente essas coisinhas ali que nos foram ordenadas, então nós acabamos de fazer o nosso trabalho. And we look around to other churches E aí nós começamos a olhar para outras igrejas and we say, well, they don't do that stuff and they're wrong. e aí nós dizemos, olha, eles não fazem essas coisas, estão tudo errados. This is not just a goal for us to attain to Percebe? O princípio regulador não é somente um objetivo que nós precisamos alcançar. reverence the name of God in worship. Reverenciar o nome de Deus em culto. But this should be our delight. Mas isso precisa ser o nosso deleite. In Brazil, is there the phrase "frozen chosen"? Do you guys have that? I think I asked you last time. Frozen chosen é uma expressão, né? Os gelados escolhidos. Né? No Brasil, a versão brasileira é os sorveterianos. Hã? Do people say that you're the frozen chosen? Sort of. As pessoas chamam vocês de os congelados escolhidos, de sorveterianos. People look at us and they think all we care about is doing things according to a rule. As pessoas olham para nós e elas concluem de que tudo que nós nos preocupamos é em ficar seguindo regrinhas, With no heart. sem coração envolvido. And for a lot of us who come out of Pentecostal church E para muitos de nós que estão vindo de igrejas pentecostais, and we enter a Reformed church, e nós entramos no mundo reformado, numa igreja reformada, we say all the heart and all the emotion is wrong. nós começamos a dizer, todo o coração, toda a emoção, está tudo isso errado. God wants to be worshipped rightly Deus deseja ser cultuado corretamente, and with our hearts. mas também com os nossos corações. To worship Him rightly is our goal. Adorá-lo corretamente precisa ser nosso objetivo, It's also our heartfelt delight. mas também precisa ser nosso objetivo cultuá-lo dessa maneira com deleite. Do you have that attitude? Você tem esse tipo de atitude? Both those things. As duas coisas, The duty and the delight. o dever e o prazer. If so, we have to be submissive to the Lord's will. Percebe? Nós precisamos ser submissos à vontade do Senhor. Well, what is His will? E qual é a sua vontade?
What does he want us to do and delight in our worship? O que é que ele quer que nós façamos e também o que é que ele quer que nós nos deleitamos em adoração a ele? He wants us to read and preach the word, Ele quer que nós leiamos e preguemos a palavra, not by entertaining, não para entreter, not by tickling the ears, as Paul says. não para coçar nossas orelhas, como diz Paulo. He wants us to be submissive Ele quer que nós sejamos submissos to the fact that although preaching looks foolish, para o fato de que, apesar da pregação parecer ser uma tolice, by faith it is the power and wisdom of God. pela fé, pregação é o poder e a sabedoria de Deus. He wants us to participate and delight in his presence. Ele deseja que nós participemos da sua presença, mas que nós nos deleitemos na sua presença. To hear not your pastor's opinions, Nós não estamos ali para escutar as opiniões do seu pastor, but to hear his very own voice. mas para escutar a própria voz de Deus. Do you believe God still speaks? Você acredita que Deus ainda fala? Does God still speak? Deus ainda fala? Where? Aonde? The word, yes. E sim. Although we don't have a smoking altar of incense in front of us, Apesar de nós não termos um altar de incenso na nossa frente, or sacrificial animals, ou animais utilizados para sacrifício, by faith, por fé, we believe nós cremos God promises to meet with us, que Deus promete se encontrar conosco, to forgive us, perdoar os nossos pecados. to send us out into the world, Ele também promete nos enviar para o mundo. to refresh our souls, Ele também promete refrescar as nossas almas. to enable us to serve him in the world. Ele promete nos capacitar a obedecê-lo em sua palavra. And when we come to worship, to follow his commands, E quando nós nos achegamos em adoração e nos achegamos para obedecer os seus mandamentos, with a delight in doing that, com um deleite, com alegria em fazer isso, God will tremendously bless us. Deus nos abençoará tremendamente. John Owen says again Mais uma vez, John Owen diz o seguinte, that this delight, this heartfelt delight of ours, que esse desejo, esse deleite do nosso coração, that it's not the selfishness that we looked at earlier, que não é nem um pouco parecida com o egoísmo que nós vimos logo no início desse texto. that I don't delight in worship for what I can get out of it. Eu não me deleito na adoração e no culto por causa daquilo que eu posso retirar dele. And he says this, quote, E ele diz assim, ele diz o seguinte, abre aspas, that our delight in worship is a holy, nosso prazer em adoração é santo, soul refreshing ele refresca a alma, contemplation on the will, ele faz com que nós contemplemos na vontade, wisdom, sabedoria, grace, graça and condescension of God, e condescência da parte de Deus. in that he is pleased, Da maneira como ele mesmo ele mesmo se alegra. of his own sovereign, mere will and grace, Da sua própria soberana vontade e graça. so to manifest himself unto our poor, sinful creatures. De se manifestar a si mesmo para nós, criaturas pecadoras e pequenas. We come to delight in this wonderful God. Nós nos achegamos para nos deleitar nesse Deus maravilhoso. We come to see ourselves to be selfish. Nós nos achegamos a Ele entendendo que nós somos egoístas. We come to see our God as holy and sanctified. E nós chegamos para vê-lo como um Deus santo e como um Deus santificado. And these are the reasons why we need the regulative principle. E esses são os motivos pelos quais nós precisamos do princípio regulador. In our selfishness, we want to play. No nosso egoísmo, tudo que nós queremos é prazer. But our God deserves and desires our worship. Mas o nosso Deus deseja e merece a nossa adoração. In our selfishness, we want to come to be entertained. No nosso egoísmo, nós nos achegamos na procura de sermos entretidos. But God says he wants to serve us. Mas Deus diz que Ele quer nos servir. We want to improve what God has prescribed. Muitas vezes nós queremos melhorar aquilo que Deus mesmo nos prescreveu. But God wants us to be content. Mas Deus quer que nós estejamos contentes com aquilo que Ele deu. Let us resolve as Christians Vamos decidir então agora, enquanto cristãos,
to be a people who sanctify the Lord que seremos um povo que santificará o Senhor, by sanctifying His day, santificando o seu dia, by worshiping Him according to His word, adorando-o de acordo com a sua palavra, and as we delight in that, He delights in us. e à medida que nós nos deleitamos nisso, Ele se deleitará em nós. And so why the regulative principle? Então, por que o princípio regulador? Our text says it very simply. Nosso texto nos diz isso com muita simplicidade hoje. And this simple text, this simple teaching is the teaching of the whole Word of God. E esse ensino simples é o ensino de toda a palavra de Deus. Amen. Amém.